o fim. Fala para o seu irmão, Egito não é o fim. Nós estamos numa conferência de GC, uma conferência global. Nosso pastor presidente esteve pregando ontem, lá em Orlando, transmitido aí para todas as igrejas. A gente mandou o link lá no Frequência Alta, para todos poderem participar. Não sei se todos participaram. Hoje continua de manhã e à noite estará conosco o pastor Lázaro. Pastor Lázaro, que estava no Japão. Ele é um pastor de missões da igreja Lagoinha. Ele estava no Japão. Ele está indo para Orlando. Ele está saindo do Japão, indo para Orlando. O pastor Marcos me ligou ontem. Disse: Gu, o pastor Lázaro está aqui de missões. Eu vou receber ele de manhã aqui na igreja. Recebe ele aí, né, à noite. Eu falei: pode vir, com certeza. Eu vou sair daqui e eu vou buscar ele lá em Jundiaí. Ele é o pastor de missões e ele vai ficar responsável pelas missões global da igreja. Então ele está indo para Orlando e ele vai coordenar de lá. E nós temos o privilégio e a graça de recebermos ele hoje à noite aqui. Se você quiser receber mais do Senhor, traga mais alguém, venha você e traga mais alguém hoje à noite. Pastor Lázaro, uma bênção ele, da igreja, da Lagoinha, pastor abençoadíssimo, vai ser sensacional. E nós vamos falar um pouco sobre aquilo que Deus quer fazer na sua vida, também através do GC, né? Então, o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é: Egito não é o fim, né? A promessa está nos relacionamentos que nós construímos diante das jornadas que nós estamos tendo, né? Então a promessa vai se cumprir através de relacionamentos que nós vamos construindo. E os relacionamentos precisam ser curados, transformados, né? Então nós sabemos que Deus envia pessoas para suprir necessidades que nós temos, mas que não vai ser um suprimento eterno. Porque às vezes nós nos conectamos com pessoas e achamos que aquela pessoa vai eternamente me suprir na área que eu estava precisando quando Deus a conectou comigo. Então quero dizer para você que Deus envia você para lugares e lares ou relacionamentos ou conexões que vão te impulsionar para a promessa de Deus ou vão te paralisar e fazer você voltar atrás. Podem até te matar se você não tiver discernimento. Por isso nós precisamos ter discernimento. As mesas que nós sentamos, os relacionamentos que nós temos, a forma com que nós cultivamos esses relacionamentos, nós precisamos ter muito entendimento. O versículo base aqui, Gênesis 47, 27, diz assim: assim Israel estabeleceu-se no Egito, na região de Gósen. Ali adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Então, em Atos 2,46 há uma conexão aqui, que diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então veja bem, Israel se estabeleceu no Egito. E por que eles se estabeleceram no Egito? Porque o Egito, na época que eles se estabeleceram lá, era um lugar de provisão. A terra estava passando por um momento de escassez. Foi então discernido através do sonho que o faraó teve, através de José. José discerniu esse sonho, dizendo: haverá 7 anos de abundância. E muitas pessoas, quando tem um momento de abundância, o que ela faz? Ela gasta mais, ela compra mais, ela acha mais coisas para colocar o dinheiro dela, né? Mas Deus deu discernimento para José, para que nesse tempo de abundância eles não gastassem mais, pelo contrário, eles guardassem mais. Então teve 7 anos de prosperidade e abundância e 7 anos de escassez.
esse foi o discernimento daquilo que Deus deu para José, do sonho de Faraó. Então José, em sabedoria, depois de assumir o cargo, tomar posse desse cargo, é o segundo depois de Faraó, ele começa a colocar o plano dele em prática. Ele começa a colocar aquilo que ele tinha de experiência em prática. Que o Egito, ele tinha água abundante, e José estava acostumado a morar num lugar que não tinha água. Então ele já sabia como fazia essa administração. E Deus colocou ele no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, para desenvolver aquilo que Deus deu de discernimento para ele, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Amém, queridos? Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Então, nos 7 anos de escassez, o que acontece? Todo mundo começou a ficar com fome, não tinha comida no deserto. Imagina que nem a pandemia, ninguém tinha onde ficar, onde correr, né? Era todo mundo, o planeta inteiro em escassez. 7 anos de escassez. Quem era o único que tinha provisão? Diga comigo, o Egito. O Egito tinha uma provisão. O Egito tinha uma bênção, mas essa bênção era temporária. Era uma oportunidade dada por Deus para que eles não morressem no tempo de escassez, não morressem no tempo da fome. Deus colocou ali o Egito para que eles então tivessem uma provisão. Deus nos permite momentos de provisão e descanso, mas não para parar, não é para estacionar naquele lugar, mas é para nos preparar para o próximo nível, o próximo passo. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Então o Egito foi só um ponto de apoio, não era uma linha de chegada, não era um lugar de descanso, de acomodação, porque a acomodação traz distração. Quando nós estamos acomodados com algo, nós nos distraímos. Então, quando nós falamos de GC, GC são pontos de abastecimento. É onde nós vamos nos abastecer no GC. O que é um GC? Um grupo de crescimento. Onde acontece esse grupo de crescimento? Nos lares, nas casas. E por que nós temos o grupo de crescimento? Porque nós conseguimos discipular toda a igreja no grupo de crescimento, no GC. Nós conseguimos ter contato, estar próximo com toda a igreja. E é um lugar onde haverá abastecimento. São os lares onde Deus está acendendo novamente a chama, trazendo para perto, conectando, trazendo a visão, na promessa dentro do lar. Só que tem um grande perigo que nós precisamos estar atentos. Só a comodidade dos bons amigos, veja bem, a comodidade dos bons amigos pode nos fazer esquecer dos propósitos do relacionamento. Fala para o seu irmão aí, a comodidade dos bons amigos pode nos fazer esquecer do propósito dos relacionamentos. Eu vou te explicar. Jacó foi chamado por José para viver aonde? No Egito. O que era para eles fazerem no Egito? Era só para eles buscarem provisão. É só para eles pegarem comida durante um tempo. Mas os irmãos de José se revela aos irmãos, perdoa os irmãos. Ele era muito poderoso no Egito. E aí Jacó descobre que José não estava morto, porque até então José estava morto para toda a família. Então José perdoa os irmãos e fala com o faraó, e o faraó convida a família de José para morar ali na terra do Egito, ali na região do Egito. Então José fala para Jacó, quando Jacó vê José, fica muito feliz, fica alegre, fica contente, fica, feliz. Imagina um filho que você achou que estava morto, de repente você sabe que ele está vivo, e além de estar vivo, ele é o governante de um lugar que era o mais poderoso da terra. Olha só, aí ele é convidado, então vai ele, a família toda para morar ali no Egito. Mas aos poucos, Jacó saiu da promessa.
Jacó, a família, o povo judeu saiu da promessa e foi substituído pela acomodação e pelo afeto. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Ou seja, Jacó agora viu, está tendo provisão no Egito, o filho dele está lá, que alegria, perdoou, agora foi restaurada a família. Ah, que maravilha, nós temos provisão no Egito, nós temos aqui um lugar seguro, nós temos a nossa família completa, vamos ficar todo mundo aqui no Egito, maravilhoso. Deus deu uma provisão aqui, agora vamos ficar aqui no Egito. Não, eles perderam o foco da promessa por causa da acomodação, por causa da segurança, por causa do afeto, por causa daquele amigo legal. Eu fico ali naquele lugar e essa amizade não está me impulsionando para a promessa, está me fazendo voltar atrás. Aquilo que era para ser bênção começa a se tornar maldição, porque a linguagem começa a ser trocada, o pensamento começa a ser contaminado, o coração começa a se desviar, porque perdeu a visão da promessa. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Os relacionamentos devem nos levar para a promessa, não devem nos fazer voltar atrás, ou parar, ou esquecer a promessa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Cuidado, o lar que hoje te conecta, amanhã pode te isolar. Por que nós queremos que os GCs sempre estejam conectados conosco, com a igreja, com a visão, com a promessa de Deus, com a palavra de Deus? Por quê? Porque quem se isola procura os seus próprios interesses. A Bíblia já diz isso. Quem se isola procura os seus próprios interesses. Ou seja, pedis e não receber, porque pedis mal, pedis para os seus próprios. Ou seja, eu quero ficar sozinho porque eu só quero estar bem. Eu só quero o meu interesse. Eu só quero aquilo que eu preciso resolver na minha vida. Eu só preciso resolver o meu casamento. Eu só preciso resolver a minha vida financeira. Eu só preciso resolver a minha saúde. Depois que eu resolver isso, tá bom. Não. Quem se isola procura os seus próprios interesses. Quem se isola perde o foco. Quem se isola perde o propósito. Quem se isola perde a promessa. Quem se isola não está entendendo o chamado. Quem se isola não está vendo o que Deus quer fazer. Quer levar para a terra prometida, Canaã. Não é para ficar no Egito. Tem alguém entendendo aqui? Sim ou não? Toda relação sem missão se torna distração. O GC é o lugar de cura, mas a partir do momento que está estagnado, o GC precisa crescer, precisa frutificar naturalmente. Não é pressão, mas natural, tem que frutificar. Ah não, eu gosto do meu líder, eu quero ficar com o meu líder. Ai, que pessoa, meu Deus. Ai, o meu pastor. O que você gosta de fazer? Tudo que o meu pastor gosta de fazer. Qual é o seu sonho? O meu sonho é passear com o meu pastor. O que você tem inveja do seu pastor? Quando alguém está falando com ele. Está amarrado, irmão, em nome de Jesus. Você tem que querer estar onde Jesus está, onde Deus está, onde a misericórdia do Senhor está, onde a promessa está fluindo, onde a visão está no reino de Deus. Você tem que estar envolvido nisso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque toda relação sem missão se torna distração. Sabe quando a pessoa fica desanimada? Por quê? Porque ela está num relacionamento que está distraindo ela, não está levando ela para a promessa. Os nossos relacionamentos são intencionais. Nós não nos relacionamos para só matar o tempo. Nós nos relacionamos para nos alegrar, para não caminhar sozinho, para nós termos amor, sim, mas esses relacionamentos precisam nos levar para a promessa, para o compromisso de Deus, apontar para Jesus, para o reino de Deus, nos levar para aquilo que Deus preparou, precisa nos levar para Canaã. Eu profetizo que os seus relacionamentos vão te levar para Canaã. Você não vai ficar parado no Egito. Você será levado para a terra prometida, porque há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Tem alguém entendendo aqui? Diga glória a Deus. O
GC não é só para fazer amigos, é para formar discípulos. Meu Deus, eu achei que ia ter pelo menos 2, glória a Deus. Não é só para relacionamento, mas é para formar discípulos. O GC é para edificar a sua vida. Não é para sair pior do que estava. É para te encher da graça. Por isso que nós dizemos o que não é GC. GC não é um grupo de oração. Por que não é um grupo de oração? Porque o grupo de oração, ele prioriza a oração. Então não pode se reunir para orar? Claro que pode e deve. Mas o GC tem outra finalidade. O grupo de crescimento é para trazer constância, fundamento na palavra. O GC vem trazendo crescimento. Não vem com conversas alheias e apontamentos daquilo que não está bom na sua vida ou daquilo que não está bom na vida dos outros. Pior ainda, a sua vida você pode até abrir o coração, porque a gente vai orar, a gente vai trazer uma palavra, você vai ser edificado e Deus vai tirar você desse lugar em nome de Jesus. Mas não é para ficar ali, sabe? Tomar água. Grupos de crescimento são pontes para Canaã. Posso ouvir um glória a Deus? Não são abrigos permanentes em Egito. Porque o GC você chega e ele é um suprimento para você naquele momento. Mas qual a intenção do grupo de crescimento? É crescer. Por isso que chama grupo de crescimento. Porque nós, quando os nossos filhos crescem, o que a gente quer? Tem países que fez 18 anos, os pais colocam para fora, literalmente. Tem países que é cultural. Fez 18 anos, você fez 18 anos hoje, amanhã você está na rua. Vai viver a sua vida. Vai construir a sua história, né? Vai deixar de ser família, então não é isso. Vai continuar conectado, mas tem que crescer, tem que entender, tem que fluir, tem que ter a visão, tem que... Quem está entendendo aqui? Senão eu fico na síndrome do bebê. Bebê, tudo que você põe na mão dele, ele pega, ele quer, ele pega, eu quero mais, tudo é meu. A Raabe estava na fase que tudo era dela lá em casa. Não, quando cresce, gente, o líder não é seu, o pastor não é seu, o amigo não é seu, o amigo é de Jesus, o pastor é de Jesus, o relacionamento é de Jesus, e tudo tem que levar para o propósito. Quem está entendendo aqui? Agora isso é para você ter, isso é para você ter clareza e não desviar os seus pensamentos achando que você não precisa de igreja, que você não tem. Então é para eu voar? Então Deus me falou comigo, então eu vou voar. Vai voar sozinho, vai bater asa, vai cair, vai quebrar e vai morrer. Porque Deus não fez ninguém para andar sozinho. O que nós precisamos entender é que ninguém é de ninguém, mas todos precisam de todos para continuar fluindo no crescimento. Dá para entender isso ou não? Fica confuso? Dá para entender? Fica claro? Ele nos une. Os GCs nos unem, nos fortalece, nos sustenta, mas nos empurra para o propósito. Você está no GC, você não vai ficar eternamente recebendo lá. No GC você vai crescer. E depois que você crescer, o que fizeram com você, você vai fazer com outros. Vai ser usado por Deus. Não, mas eu não. Você pode fazer de alguma outra forma. Você pode agir de alguma outra forma. Lá no GC nós oramos, cuidamos, partimos o pão, mas não ficamos estacionados. Ninguém fica estacionado lá no GC, parado. O clube social, né? Porque o clube social se reúne para quê? Para quê? O social se reúne para jogar uma conversa fora, para contar, falar mal do presidente, falar mal dos outros. Não, nós temos uma missão, nós não podemos perder tempo. Nós temos um propósito. Deus está nos chamando para um propósito, para um direcionamento, para um crescimento. Não é para ficar estacionado. Em
Atos capítulo 2, versículo 47, nós devemos ser como os primeiros cristãos, de casa em casa, e o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Ou seja, é bíblico, de casa em casa nós estamos nos reunindo, um orando pelo outro, trazendo a palavra pelo outro. Quando eu falo que não prioriza a oração, não é um grupo de oração, não quer dizer que você não vai orar. Você vai orar, mas você não vai ficar só orando. Vai orar, vai compartilhar a palavra, vai abrir o coração, vai direcionado, pedir ali solução do céu para a sua vida. Ele vai te orientar para você continuar crescendo. Então, não existe Canaã sem conexão. Então eu vou sozinho para Canaã. Não vai. Sem conexão você não vai para Canaã. Mas também não existe promessa sem movimento. Ou seja, eu não vou ficar parado lá eternamente naquele lugar, só se alimentando, só querendo algo, só recebendo. Eu preciso entregar. Eu não posso só receber, eu preciso entregar. Por quê? Porque é melhor dar do que receber. Quando nós entregamos, nós recebemos mais do que quem está recebendo. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Literalmente. Então, José, o visionário isolado, ele estava isolado no Egito, mas perdeu o foco. Perdeu o foco, perdeu a promessa. Por quê? Porque ficou lá no meio da multidão, estagnado. José estava cercado dos seus irmãos, estava cercado de bens, estava cercado de honra. Ele tinha um anel no dedo que dava autoridade para ele, mas morreu pedindo para não deixar os ossos dele no Egito. Ele sabia que ele precisava voltar para a terra Canaã. Então é possível você estar rodeado de pessoas, mas distante do propósito. Quem está entendendo aqui? Paulo diz em sua palavra: as más conversações corrompem os bons. As más conversações corrompem os bons. Então é possível que você esteja rodeado de pessoas, mas não sabem nem para onde estão indo. Não sabe para onde está o propósito. Não sabe por que está fazendo. Não sabe o porquê. Aí desanima no meio. Aí para. Mas sabe, é porque não tem gente. Porque não sei o quê. Porque, sabe, eu estou cansado. Porque eu trabalho muito. Porque não sei isso. Ou seja, o reino de Deus não está em primeiro lugar para essa pessoa. Deus não é importante, porque Deus em primeiro lugar sobre a nossa vida. Se Deus está em primeiro lugar, eu não vou ficar com mimizinho, conversinha fiada, visão distorcida, só jogando conversa fora e matando tempo. Nós não temos tempo para perder. Você não tem tempo para perder. Deus quer te honrar, Deus quer te trazer provisão, Deus quer te colocar um anel de honra na sua mão. Ele quer, mas Ele não quer que você fique no Egito. Ele quer que você se movimente e vá tomar posse de Canaã. Aleluia. GC não é só uma roda de conversa, é um centro de envio para um destino profético na igreja. Nós vamos ganhar 10% da cidade de Piracicaba. Pastor, como a gente vai fazer? Com todo mundo entendendo o propósito, entendendo o foco, entendendo que é Deus em primeiro lugar, entendendo que a minha vida é a luz do mundo, que eu sou sal dessa terra de Piracicaba, que alguém vai se dobrar diante do Senhor através da minha vida, alguém vai se dobrar, alguém vai ser curado através da minha vida, algum casamento vai ser restaurado através da minha vida, alguma criança vai ser poupada de ser molestada através da minha vida, porque eu sei o propósito a qual Deus me chamou, e eu não estou distraído com as coisas dessa terra. Se é para exaltar o Senhor, faça isso com alegria. Em nome de Jesus. Deus te chamou para você ser luz, para você ser sal, para você
Deus vai estar te dando provisão, Deus está te dando visão. Então, nenhuma casa da Lagoinha vai ficar no Egito, em nome de Jesus. Sabe, num lugar de conforto, num lugar de acomodação. Eu profetizo em nome de Jesus: nenhuma casa da Lagoinha vai ficar no Egito. Vai para a terra de Canaã, vai viver a promessa, vai viver o que Deus tem em nome de Jesus. A sua casa será um celeiro. Sabe quando eu falo Canaã? Sabe o que quero dizer Canaã? Que a sua casa não vai ficar no Egito, ela vai para Canaã. Sabe o que eu quero dizer? Que a sua casa vai entrar na terra que mana leite e mel, em que os cachos de uva são tão grandes que um homem só não pode carregar, em que o leite mana o mel, ou seja, a provisão do Senhor de maneira doce na sua casa. Canaã, Canaã, Canaã. Cada lar vai se tornar uma rota para a terra prometida. Cada lar aqui em Piracicaba vai se tornar um celeiro, um berçário de chamados, restauração de família, um altar de milagres. A sua casa é um altar de milagres, começando pela sua casa. Nós vamos sair desse abrigo temporário. Os lares não serão abrigos temporários, serão um túnel de crescimento constante. Pastor, eu cheguei aqui, eu não sabia nada, eu não entendia nada, eu não conseguia, mas de repente Deus foi me empurrando, já estou pregando para 10, 15, 20, 30, 40 pessoas. Ah, pastor, sabe essas 30 pessoas que veio se batizar aí? Deus me deu a graça de falar do amor dele lá na minha empresa, lá no meu bairro. Deus me deu a graça, tem essas pessoas aí se batizando. Tem pessoas que estão olhando para mim, eu não estou falando nada, mas o meu comportamento mudou, a minha fala mudou, o meu jeito de se portar mudou, e por isso elas estão aqui. Porque eles vão ver a graça de Deus sobre a sua vida. É um túnel de crescimento. Diga comigo, túnel de crescimento. Deus está restaurando a promessa na sua vida hoje. Deus está restaurando a promessa nas casas hoje. Deus está, em nome de Jesus, restaurando as promessas na sua casa hoje, em nome de Jesus. Nós não seremos chamados mais, pastores, para orar nos lares, porque o lar está destruído. Nós seremos chamados, sim, para chegar nos lares e ouvir o testemunho do que Deus está fazendo em cada casa. Pastor, eu vim aqui, eu te chamei aqui, pastor, não é problema nenhum não, eu te chamei aqui para contar o que Deus está fazendo nesse lar, o que Deus fez no meu esposo, o que Deus fez na minha esposa, o que Deus fez no meu filho, na minha filha, o que Deus está fazendo na minha empresa. Pastor, eu te chamei aqui só para agradecer a Deus, ungir esse lugar, e esse lugar continue sendo um celeiro. Canaã, Canaã, aleluia. Começou como um abrigo, vai se tornar um envio, vai se tornar um impulsionamento. No GC aqui na Lagoinha, em Piracicaba, cada casa vai carregar um pedaço da terra prometida, um pedaço do céu. Gente, queridos, eu estou profetizando em nome de Jesus. A sua casa vai se tornar um pedaço do céu. A sua casa vai se tornar um pedaço da terra prometida, em nome de Jesus. Um lar de paz. Agora, se falar no Egito, os seus filhos herdarão o Egito. Foi o que aconteceu. Jacó se vislumbrou. Nossa, agora minha empresa aqui no Egito está prosperando. Está vindo provisão de todo lado. Eu vou ficar quietinho aqui no Egito. Se envolver por quê? Que negócio de terra prometida que nada? Que negócio de promessa que nada? Eu estou bem aqui. Eu vou ficar aqui quietinho no Egito. Agora eu estou avançando. Não, você vai avançar em unidade. As suas gerações não vão herdar o Egito, vão herdar Canaã. Vai herdar a terra prometida, vai herdar a promessa de Deus, vai herdar a provisão de Deus, sim, mas em Canaã. A terra que te une hoje vai te projetar para a promessa de Deus amanhã. Vai te lançar, vai te fortalecer.
Por quê? Porque quando Jesus entra na casa, tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. A cura começa. Eu pego aqui Lucas capítulo 5, versículo 17 a 18. Estando Jesus numa dessas cidades, entrou numa casa. Jesus ministrava, estavam sentados ali, fariseus e professores da lei vindo. Entrou numa casa e juntou-se tanta gente que nem se podia comer pão. E estavam ali alguns que lhe traziam um paralítico, transportado por 4 amigos, ou 4 homens, né? Realizar curas. Cadê? 18. Chegaram então os homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Jesus. Cada casa vai ser um local de milagre. Cada casa será um local de milagre. Você já parou para pensar o que acontece quando Jesus entra na nossa casa? Já parou para pensar nisso? Sim ou não, igreja? Olha só, aquela casa estava lotada naquele dia, cheia de pessoas buscando o quê? Buscando o impossível, buscando um toque, uma palavra, um milagre. E foi ali no meio do caos, um grupo de amigos. Diga comigo, um grupo de amigos. Um grupo de amigos que não desistiu. Sabe quando eu olho esses amigos? Esses amigos são aqueles que não ficaram distraídos no Egito, mas que entenderam a promessa. Amigos que estavam ali com a chave virada. Amigos que estavam entendendo, há uma promessa, há uma terra prometida, há um lugar que mana leite e mel, e nós precisamos levar esse homem para que seja curado nesse lugar. Nós precisamos entrar nessa casa. Ah, mas está lotado, é difícil, ele é pesado, tem que carregar ele. Não, mas o nosso foco é o reino de Deus. Nosso foco é a promessa do Senhor. O nosso foco é o nosso chamado. O nosso foco é Deus em primeiro lugar. O nosso foco é fazer a vontade do Pai. O nosso foco é não parar por causa das dificuldades. É levar Jesus para as pessoas, nas casas. Subiram ele no telhado para levar o paralítico até Jesus. Subiram no telhado e desceram o paralítico. E hoje eu quero te desafiar. Você está disposto a fazer o que for preciso para levar alguém, ou para levar Jesus para a sua casa? Está disposto a levar Jesus na sua casa? Está disposto a levar Jesus para fazer o que for preciso para levar Jesus na sua casa? Abrir a porta da sua casa para levar Jesus para alguém também, não só para você. Você está disposto a isso? Está disposto a ser um celeiro de bênção, um celeiro de milagre? Você está disposto a levar Jesus na sua casa, abrir a sua casa, para que milagres venham acontecer ali? Jesus entra na casa, sabe por quê? Porque alguém se move por amor. Alguém se move por amor ao Evangelho, amor à palavra, amor ao reino de Deus. Então eu abro a minha casa para que pessoas possam ter contato com Jesus. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ali eu estou. A casa onde Jesus entrou estava cheia, mas ainda assim o paralítico não podia chegar até ele na forma tradicional, do mesmo jeito ali. Os amigos se movimentaram. Ah, fulano não conhece a Jesus, fulano não gosta de igreja, não gosta porque não entendeu o que acontece aqui, não entendeu o que é liberado aqui, não entendeu o que é ministrado aqui, a palavra. Pessoas pagam caríssimos em mentorias, mentorias de 100, 150 mil, de 500 mil, para não ouvir a metade que você ouve aqui de graça. 500 mil reais para você sentar num almoço com uma pessoa.
para uma hora você tentar sugar o que é aquela 500 mil reais. Tem uns aí que é 1 milhão, 1,5 milhão, uma hora. Agora eu pergunto para você: quanto vale sentar à mesa com Jesus? Quanto vale sentar à mesa com aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que não te cobrou nada, pelo contrário, pagou pela sua vida preço de sangue, se entregou e abriu os portais para que nós, eu e você, pudéssemos entrar e se prostrar. Abrir a porta para alguém ser tocado, abrir a porta para alguém ser curado. Sem esperança, só sabe o valor de uma informação quem está perdido e está precisando dela. Às vezes você tem, é tão normal para você, mas o que você carrega vai tocar pessoas, vai tocar famílias, vai tocar, meu Deus, tem alguém aqui em nome de Jesus. Deus quer usar a sua vida. Você é a luz do mundo, sal da terra. Ele tem uma promessa que vai se cumprir quando você começar a entender o seu chamado. Quando nós nos movemos em fé para convidar Jesus para entrar, Ele responde com poder. Vou repetir: quando eu e você nos movemos em fé para deixar Jesus entrar, Ele responde com poder. Com graça, com favor. Profetizo que a sua casa será um lugar onde Jesus pode entrar a hora que Ele quiser. E você e sua família vão dar um passo de fé, mas vão ver milagres por causa desse passo de fé. Jesus cura o paralítico, porque a presença dele liberta, a presença dele transforma. Lucas capítulo 5, versículo 20. Levantando-se Jesus, viu a fé deles e disse ao paralítico: filho, os teus pecados são perdoados. Sabe o alívio disso? Eu atendo pessoas que cometeram erros que estão aprisionando, angustiando a alma delas, estão colocando elas num lugar que acham que não tem mais jeito para ela, que não são merecedoras. Pastor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais crédito, eu não tenho mais isso, eu não consigo mais, a minha esposa já não me quer mais. Eu deixo ele falar, e fico às vezes horas falando, e eu fico escutando aquilo. A depressão de uma alma vazia, que está precisando de perdão, que está longe de Jesus. E quando ele põe tudo para fora, eu falo: filho, olha para mim, Jesus morreu por você, Ele te ama, os seus pecados são perdoados hoje, você começa uma nova vida. Talvez o ser humano não te dá crédito, as pessoas ao seu redor que te conhecem não te dá crédito, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. São perdoados, são transformados a uma nova vida. A cura do paralítico não foi só física, não foi só as pernas, mas foi espiritual. A cura dele foi espiritual. O perdão de pecados marcou uma transformação completa na vida dele. Uma transformação completa. Então os pequenos grupos, os lares, os GCs, você vai ser curado completamente nesses lugares. São oportunidades de cura, de levar você para um outro lugar. Porque os GCs que nós temos aqui não são GCs que viraram clubes sociais, não. Aqui são GCs que vão te levar para a promessa, são GCs que vão te levar para a terra prometida, são GCs que vão te trazer crescimento. Vai trazer crescimento. A presença de Jesus na casa traz restauração integral. Sabe aquelas feridas da alma? Elas começam a cicatrizar, começam a ser curadas. Vai virar sua mente cicatriz, mas não vai doer mais, não vai estar sensível mais.
a dor vai estar curado. Você vai olhar para a cicatriz e vão falar: mas aquilo lá que acontecia com você, mas aquilo lá que aconteceu, mas você não quebrou? Mas você não tinha separado? Mas não tinha acontecido isso e aquilo? Você vai falar: é só uma cicatriz. Deus curou, Deus transformou, Deus moldou, Deus mudou. Deus está me capacitando e Deus está me levando ao propósito. Eu estou a caminho da terra prometida. Vem, vamos comigo. Há uma promessa a se cumprir na sua casa, na sua vida, junto com a minha casa, junto com a minha vida. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Se eu fosse você, eu celebrava o nome do Senhor, se colocava de pé. Abra o seu lar para Jesus. Ah, pastor, eu não quero abrir o meu lar. Participe de um. Esteja em um lar que tem Jesus, porque onde Ele está, o impossível se torna possível. As vidas são transformadas. Participe de um GC. Esteja em um GC. A casa tem que se tornar um lugar de testemunho e glória. Lucas 5:26. E todos ficaram cheios de temor, glorificando a Deus que tinha dado tal poder aos homens. Após a cura, o testemunho daquele milagre, daquele homem paralítico que entrou, foi perdoado. O milagre encheu a casa e a cidade começou a glorificar a Deus. Quem crê que milagres vão acontecer na sua casa aqui? Quem crê? Eu quero chamar os líderes de GC para vir aqui à frente. Os líderes de GC aqui na frente. Todos os líderes de GC. Não sei se estão aqui hoje. Todos os líderes de GC, venham aqui à frente. O grupo pequeno que se reúne em uma casa tem potencial para ser luz para toda uma cidade. Para toda uma cidade, um bairro. Trazer esperança para casa. Sua casa pode ser um lugar sobrenatural, onde o sobrenatural acontece, onde a fé é encorajada, onde vidas são impactadas. A sua casa pode ser um celeiro de bênçãos e de milagres. Um grupo pequeno é mais